quero fugir. Vou falar do semeador também aqui. Marcos, capítulo de número 4. Glórias a Deus. Deus continue abençoando os irmãos que acabaram de ofertar na casa do Senhor. Nossa viagem a Brasília foi muito boa, meus irmãos, e graças a Deus o nosso pastor presidente foi reeleito novamente. E se Deus quiser, mais 4 anos ele vai permanecer como presidente da nossa convenção no Brasil. Os irmãos viram, passaram aqui no Jornal Nacional, né? Foi muito bom. A Assembleia de Deus é uma coisa espantosa, extraordinária. É uma obra que você vê a mão de Deus por onde quer que você vá. Meus irmãos, Marcos, capítulo de número 4. Aleluia. Versículo 1 a seguir. Deixa para ir no banheiro depois da pregação. Deixa para beber água também depois. Vamos estar atento à palavra do Senhor. Jesus ensinou que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém, meus irmãos? Marcos capítulo 4, versículo 1 diz assim: E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou, assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar, e ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. Ele lhes dizia na sua doutrina: Ouve, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente, já lemos o 4, versículo 5, e outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60, e outro 100. E disse-lhes: Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Versículo 14: O que semeia, semeia a palavra, e os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. E da mesma sorte os
que recebem a semente sobre pedregais, que ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos. Antes são temporãos, depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. Glórias a Deus. Pode permanecer com as vossas Bíblias abertas aí, se vocês quiserem, se vocês preferirem. Então, meus amados irmãos, na palavra que nós lemos, nós vemos o Senhor contar aqui a parábola do semeador. Jesus, em muitas das vezes, foi um pregador bem tranquilo, bem calmo, bem paciente. E nessa passagem que nós lemos, Jesus estava tão tranquilo, mas tão tranquilo, que ele pregou essa mensagem assentado em um barco de dentro do mar. Ele abriu a sua boca e ensinou, pregou através de parábolas. Para os irmãos ter uma noção, parábola é uma ilustração da vida cotidiana, revelando verdades aos que estão com o coração dispostos a ouvir. Mas também a parábola, ela é uma ilustração da vida cotidiana, que também revela verdades também para aqueles que não estão dispostos a ouvir. A função do pregador é pregar. Quantos concordam comigo? A função do pregador é pregar. A função do ensinador é ensinar. Agora, aos ouvintes cabe se eles estão dispostos a ouvir ou se não estão dispostos a ouvir. Mas que Deus manda a palavra, Deus manda a palavra. E Jesus diz: feliz é o que ouve, feliz é o que lê, e feliz também é aquele que guarda no seu coração para não pecar contra o Senhor nosso Deus. E Davi descobriu isso, e ele diz: escondi, Senhor, a tua palavra no meu coração, para não pecar contra o Senhor nosso Deus. Aleluia. Então Jesus aqui ele estava bem calmo. Jesus aqui ele estava bem tranquilo. Diz que ele estava ali na beira do mar e foi ajuntando uma grande multidão. Ele assentou sobre o barco, afastou um pouco da areia e de lá ele começou a ensinar. E Jesus ele ensinou de uma forma tão simples, para que todos viessem
a entender. O Evangelho, meus irmãos, me escute aqui. O Evangelho não é difícil de compreender. Deus não é Deus de confusão. O Evangelho é fácil de compreender. É tão fácil que Jesus diz assim: ide, pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E a condenação é esta: porque não creram no unigênito, o Filho de Deus. Então o Evangelho é fácil de pregar, e o Evangelho também é fácil de compreender. É o homem que complica tudo, quer falar difícil, quer usar uma linguagem difícil, mas Jesus usou a linguagem mais fácil e mais simples de se compreender. E quando alguém não compreendia e chegava até Jesus e dizia para ele: explica-nos a parábola, como foi o caso dos discípulos aqui, Jesus diz: explico a vocês, é dado a conhecer os mistérios dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus, ele contou esta parábola, e ele disse que o semeador saiu a semear, e ele andando e semeando, conforme o pastor Jonas falou aqui, e diz que ele semeava aonde ele achava a terra, ele semeava a sua semente. E a primeira semente que ele semeou está aí no versículo 4, capítulo 4, versículo 4. Diz que ele semeou uma parte da semente junto ao caminho. Meus irmãos, quem não tem fé jamais vai semear uma semente na beira do caminho. Eu sou nascido e criado na zona rural. Trabalhei na roça muitos anos de minha vida. E tinha o caminho para nós entrarmos na roça. E aonde os pés do ser humano está acostumado a passar ali dia após dia, diariamente, meus irmãos, você semeia, mas a semente não nasce, porque aonde está pisoteado é uma terra assolada. A semente não tem como nascer, a terra é dura, a terra é pisada. Mas Jesus Cristo, ele não faz acepção de pessoa, e mesmo os corações assolados, ele semeou a semente na esperança que a semente viesse nascer, crescer e frutificar. Porque para Jesus, ainda que a terra está assolada, mas o Senhor Jesus, ele pode fazer desta terra uma terra boa. E então a semente foi semeada à beira do caminho. E ele diz que as aves do céu a comeram, vieram e comeram. Se o semeador ele fosse olhar por esta visão que eu falei, jamais ele teria semeado ali na beira do caminho. Mas entenda uma coisa: diz que as aves dos céus veio e comeu aquela semente. Meus irmãos,
história que a minha avó teve um sonho na época, que ela chegava dentro de uma mata, e lá dentro da mata, no sonho dela, ela via um pé de melancia, e esse pé de melancia com uma única melancia. E diz que era uma melancia muito bonita. E ela acordou de manhã com aquele sonho, com aquela preocupação, e ela falou: eu sei onde é o lugar. E antigamente nas extremas, nas divisórias de terra, não tinha ainda o arame, né, para fazer as divisórias. Então eles faziam uma cava, por nome de vale, faziam cavas para fazer as separações das divisas de terra. E ela disse que ela falou que nesse sonho dela, né, era um lar em um daqueles vales. E disse que ela saiu andando. Quando ela chegou lá no lugar do sonho, estava lá um pé de melancia, e naquele pé de melancia uma única melancia, e disse que a melancia de verdade era uma melancia muito bonita, e ela pegou aquela melancia e levou para casa. Ninguém plantou aquele pé de melancia lá, mas o que é que eu entendo? Algum animal comeu uma melancia, não sei como foi, levou essa semente, e ali quando defecou, ali a semente saiu ali, nasceu aquele pé de melancia e ali frutificou. O que é que eu entendo aqui? A semente ela tem que ser semeada. Se não serve para alguém, vai servir para outra pessoa. Aleluia! Mas o semeador, ele tem que distribuir a semente. Louvado seja o nome do Senhor. Mas por outro lado, na explicação aqui depois nós vamos entender que Jesus referia, né, ao inimigo de nossas almas que arrebatou a semente. E no versículo de número 5, meus irmãos, diz que outra semente caiu sobre os pedregais. Diz que não havia muita terra. Diz que a semente nasceu depressa, logo, porque não tinha terra profunda. E diz que quando saindo o sol, diz que queimou-se aquela planta, porque não tinha raiz e se secou. Se fosse também olhar pela lógica humana, jamais quem entende de lavoura iria semear em terrenos pedregais, aonde tinha pouca terra, aonde não dava para a planta aprofundar as suas raízes, porque a planta só resiste o sol, só resiste o frio, se ela tiver raízes profundas. Se não tiver raízes profundas, não sobrevivem. Mas diz-nos a palavra que o semeador também semeou em terrenos pedregais, na esperança que a semente também fosse nascer, crescer e frutificar, porque a palavra do Senhor, ela é pregada para toda classe de pessoa. O Senhor não faz acepção de pessoa, né? O Senhor não olha para as pessoas melhores, as pessoas mais vistas de aparência, as pessoas que fazem obras de caridade. Não, quanto mais perdido, mais o Senhor tem o desejo de salvar. Quanto mais atolado no pecado, mais o Senhor Jesus tem o prazer de levantar as mãos, de estender as mãos e de resgatar de lá, de colocar no lugar seguro, onde essa pessoa possa ter segurança em Deus. Então o semeador semeou ali também, e diz que a semente até nasceu, mas por não ter raiz profunda, quando bateu o sol, diz que queimou e se secou.
No versículo de número 7, nós vimos também a outra parte da semente caindo entre os espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram e não deu o seu fruto. Olhando também pela lógica humana, jamais alguém vai semear entre espinheiros, lugar difícil, onde tem os abrolhos, os espinhos, as urtigas. A Bíblia fala das urtigas. É um lugar de difícil acesso, não tem como você entrar, cultivar, cuidar daquela plantação. Mas diz que parte da semente caiu também entre os espinheiros. Meus irmãos, a pessoa pode ser a pessoa mais terrível desta vida, pode ser o cara mais ruim desta terra, mas o Senhor também deu a sua vida por eles. A palavra do Senhor que está escrita, quando o Senhor inspirou homens para escrever, para pregar, para ensinar, o Senhor também inspirou esses homens, pensando também nesses espinhos e também nestes abrolhos. E diz que os espinhos ali cresceram, às vezes mais do que aquela semente. E diz que sufocaram aquela semente. E diz que ela também não pôde frutificar. E por último, na quarta etapa, no versículo 8, diz que a outra parte da semente caiu em uma terra boa. E diz que esta semente agora na terra boa, diz que ela nasceu, cresceu e frutificou. E o seu fruto foi de encher os olhos do semeador, porque uma produziu 30, a outra produziu 60 e a outra produziu 100%. Que maravilha! Que bênção! E Jesus diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça! Louvado seja o nome do Senhor. E então, aí os discípulos não entenderam direito. Jesus termina de pregar, Jesus sai do barco e eles não entenderam direito, porque às vezes é assim. É por isso que na igreja, você, quando vai ouvir a palavra de Deus, você tem que estar bem atento, porque senão você não compreende a palavra de Deus. Você também tem que orar ao Senhor e pedir ao Senhor para que abra o seu entendimento. Algo que a Bíblia diz que o Deus deste século, o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos para não compreender a luz do Evangelho. Então o diabo, meus irmãos, ele faz de tudo para que os homens não compreendam a palavra de Deus pregada, ensinada, lida. Ele faz de tudo. A Bíblia diz que os discípulos só foram entender muitas coisas depois que Jesus ressuscitou, porque o próprio Jesus lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Eu quero profetizar na sua vida nesta noite que Deus estará abrindo o seu entendimento para que você compreenda toda boa, perfeita e agradável vontade de Deus contigo
vida na sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Jesus diz para os discípulos: olha, com vocês não tem segredo. Com vocês não tem segredo. Aí Jesus diz: tem uns aí que eles não vão entender, que eles não vão compreender, que eles não vão se arrepender. E se eles não se arrepender, não tem como eu os perdoar, não tem como eu os salvar. Mas não se preocupe com eles. Isto é para o cumprimento da palavra que o profeta Isaías tinha escrito e profetizado acerca dele. Mas com vocês não tem segredo, não. Com o crente, meus irmãos, com aqueles que estão interessados, para aqueles que estão famintos, Deus não tem segredo, não. Eu fico pensando o seguinte: quando a pessoa quer aprender de Deus mesmo, ele caminha, ele vai atrás, ele procura isso. A multidão não estava procurando luxo, não estava procurando uma congregação bonita como a nossa, toda bonitinha, pintadinha, adornadinha, um ar-condicionado, microfone bonitinho. Não estava preocupado com nada disso, não estava procurando luxo, não estava procurando ouvir a palavra de Deus. Foi lá onde Jesus estava, ninguém sentou, ficou lá de pé, lá ouvindo a palavra do Senhor. E quando não entendeu, diz: olha, mestre, nós não entendemos, não. Explica para nós direitinho, nós queremos compreender. Jesus disse: se vocês querem compreender, não tem segredo para vocês. Quantos querem compreender a palavra de Deus? Aleluia. E aí Jesus explica para eles. Aí Jesus diz: olha, aquela que eu falei para vocês no versículo 4, aquela que caiu na beira do caminho, Jesus vai explicar. Primeiro, Jesus diz: olha, o que semeia a semente é a palavra de Deus. 4,14, confira aí. O que semeia, semeia a palavra de Deus. Então a semente era o que? A palavra de Deus. Versículo 15. A semente que caiu junto ao caminho, os que estão junto ao caminho são aquelas pessoas em que a palavra é semeada, mas tendo eles a ouvir, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. Entenda bem, Jesus uma vez estava dando discurso
se elas ouvirem e se elas guardarem. Se elas não guardarem, o que vai acontecer? Versículo 15 aí. Satanás vai vir e vai arrebatar a palavra para que essas pessoas nunca cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas eu quero te fazer um apelo aqui. Esteja atento à palavra de Deus. Guarde a palavra de Deus. Não deixe Satanás arrebatar a palavra que Deus está mandando para você. A palavra é para você. Deus está mandando a palavra para você. Só que o diabo sabe que a palavra do Senhor vai transformar a sua vida. O diabo sabe que a palavra de Deus vai transformar a sua maneira de viver. O diabo sabe que a palavra de Deus vai fazer em você uma obra regeneradora. O diabo sabe que a palavra de Deus vai transformar em você em uma nova criatura. E o diabo não quer que isto aconteça, mas Deus quer que isto aconteça. Então abra o seu coração e recebe a palavra de Deus com alegria na sua vida, para que o nome do Senhor seja glorificado e você seja beneficiado. Então o diabo veio e arrebatou, porque era aquela terra assolada, era aquele coração assolado. O coração assolado, meus irmãos, é aquele coração magoado, é aquele coração desconfiado, é aquele coração que já foi decepcionado por tudo e por todos. É aquele coração que não acredita mais em ninguém. É aquele coração que não confia mais em ninguém. Mas olha o que diz a palavra do Senhor. Deus dizendo: tirarei o coração de pedra e colocarei em você o coração de carne. Aleluia. Deus tem o poder de fazer isso. Deus tem o poder de tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne, transformar esse coração assolado em um coração de carne, onde o Espírito do Senhor possa fazer morada e te conduzir às mansões celestiais para junto do nosso Deus, o Pai. Aleluia. Mas Satanás está aí, né, querendo roubar a mensagem de esperança que o apóstolo Pedro diz. E Jesus explicando sobre aquela semente que caiu sobre os pedregais, no versículo 16, Jesus diz: da mesma sorte os que recebem a semente sobre pedregais, que ouvindo a palavra logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporâneos. Depois, sobrevindo a tribulação ou a perseguição por causa da própria palavra, logo se escandalizam e se desviam da igreja, se desviam do caminho e saem da presença do Senhor. Aqueles que são o terreno pedregosos são aquelas pessoas, meus irmãos, que até recebem a palavra com alegria. Ouve a palavra, recebe a palavra com alegria, porque a palavra é pão. Quem não gosta de comer na hora da fome? A Bíblia diz também que a palavra é água, e água limpa. Quem não gosta de beber água na hora da sede? Eu gosto, vou tomar um gole. Quem não gosta de beber água na hora da sede? Mas escute o que eu vou te dizer. A palavra de Deus não é para momentos. A palavra de Deus é para toda a sua vida. Então Jesus não quer que você hoje tão somente recebe com alegria, mas amanhã você já desiste da caminhada, amanhã você já desiste da salvação, amanhã você já desiste
ele diz que essas pessoas, comparado com o terreno de pedras, cheio de pedras, diz que eles recebem a palavra com alegria, momentânea. É aquelas pessoas emotivas, se alegra fácil, mas se entristece também muito fácil. E aí Jesus estava contando uma parábola acerca daqueles que ouvem a palavra e guardam, e acerca daqueles que não ouvem e não guardam. E aí Jesus diz assim: olha, aqueles que recebem a minha palavra e guardam, eu compará-lo-ei com um homem prudente, um homem que, ao fazer uma construção, ele cavou bem fundo, encontrou a rocha, fez o seu alicerce sobre a rocha, construiu a casa sobre a rocha. E depois que a casa estava pronta, veio os vendavais, veio as tempestades, vieram os rios, vieram os ventos, e bateu contra aquela casa. Mas aquela casa não caiu, aquela casa permaneceu inabalável, porque aquela casa estava firmada sobre a rocha. Então, este é o homem prudente que ouve a palavra e guarda. Mas Jesus também falou daquele que não guarda, aquele que é um terreno cheio de pedras. Diz que é uma pessoa insensata, que ao construir a sua casa, diz que ele faz a casa sobre a areia, diz que ele constrói a casa sobre a areia. Só que quando vem o vento, quando vem a tempestade, quando vem os rios e bate contra aquela casa, Jesus diz que a casa cai, e é grande a sua queda, porque a casa estava edificada sobre a areia. Diga para o seu irmão aí que está do seu lado: Jesus Cristo quer que você não edifique sobre a areia, mas que você edifique sobre a rocha. Pergunta para ele: você sabe o que é rocha? A rocha é Cristo, e Cristo é a palavra, o verbo de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, diz que essas pessoas recebem com prazer, com alegria, mas por não ter raiz, por estar edificado sobre a areia, não tem raiz. O que é que acontece? Diz que são temporâneos. Temporâneos são os frutos fora de época. O cristão que está edificado na palavra de Deus, Salmo 1, diz que ele dá o seu fruto na estação própria. Ele tem um tempo próprio de frutificar. Mas aquele que não tem raiz profunda, ele é temporâneo. Ele não frutifica no tempo certo, ele é temporâneo. Mas diz que quando vem a tribulação, a perseguição, diz que logo ele se escandaliza e se desvia, porque não tem raiz profunda. Meus irmãos, se eu não tivesse abraçado o Evangelho de Jesus Cristo com todo o meu coração, com toda a minha alma, eu não estaria aqui hoje fazendo a missão do semeador. O dia que eu levantei a minha mão e entreguei a minha vida para Jesus, a minha irmã, que eu morava com ela me jogou um balde de água fria. Ela diz: eu quero ver você permanecer. Você jogou pro alto tudo que o nosso pai nos ensinou. Meu pai era católico, apostólico, romano. Eu fui criado na igreja católica. Lá eu fiz tudo, batismei, crismei, fiz tudo que tinha direito ali. Aleluia. E a minha irmã, no primeiro dia, ela já fez com que eu viesse
a desistir, mas graças a Deus que a palavra do Senhor penetrou no meu coração como a flecha, cravou e está cravada até o dia de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. As tribulações vieram, os amigos zombaram de mim. É assim ou não é, pastor Jonas? Os amigos dizem: rapaz, você virou cafona, você virou careta, você foi para a igreja, e agora nós não vamos mais para as baladas, e agora nós não vamos mais para as festas, e as namoradas, e as bebidas, e o cigarro de maconha. Troquei tudo por Jesus. Vale a pena, meus irmãos, renunciar o mundo para ter Jesus Cristo no coração. Aleluia, Jesus Cristo é melhor. Louvado seja o nome do Senhor. E aí diz que quando vem as tribulações, essas pessoas desistem com tristeza. E tem gente que diz assim: não vou mais naquela igreja ali, porque o irmão passou por mim e não me deu a paz do Senhor. Cuidado, não seja um terreno tenebroso. Jesus quer que você seja uma terra boa. O Espírito Santo está falando ao nosso coração. Jesus Cristo está falando ao nosso coração. A Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia, mas ela faz aquilo que Deus lhe apraz. Deus está mandando a palavra e o alvo é o seu coração. Recebe a palavra de Deus nesta noite. E andarás, aleluia. Deixa eu correr. E diz que esta pessoa se escandaliza e não quer mais Jesus, não quer mais o Evangelho. Um dia, meus irmãos, uma pessoa sumiu da igreja. Eu fui visitar essa pessoa. Não foi aqui não, foi em outra igreja. Eu fui visitar essa pessoa e cheguei lá e falei: meu irmão, o que aconteceu? Você não foi mais na igreja, nós estamos sentindo a falta de você. Ela diz: ah, pastor, eu não vou mais não, porque eu me entristeci com o presbítero lá. Eu estou muito triste com o presbítero, eu não vou mais na igreja. Eu falei: minha irmã, você está triste com o presbítero e Jesus está triste com você. Se o seu problema é com o presbítero, resolve o problema com o presbítero. Jesus Cristo não tem nada a ver com o seu problema com o presbítero. Você com Jesus é você com Jesus, e você com o presbítero é você com o presbítero. Jesus Cristo está triste com você, porque você tem problema com os outros e você fica com raiva de Jesus. Você deixa de ir para a casa de Jesus, você deixa de ir adorar Jesus. Vai adorar Jesus e Jesus vai resolver o seu problema com o presbítero. Eu orei por ela e depois ela voltou para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, temos que ser uma terra boa. E aí Jesus também fala, no versículo de número 18, Jesus explicando aí a parábola da semente do semeador. E Jesus diz que os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra. Mas o que são os espinhos? Versículo 19. Os espinhos são os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas, as ambições de outras coisas, entrando no coração dessa pessoa, sufocam a palavra e diz que ela fica infrutífera. Meus irmãos, nós vivemos uma época, a época do materialismo. Jesus contou a parábola das bodas, preparou a festa, fez o banquete e mandou os empregados dizer para os convidados: vinde, porque a festa está pronta, é só chegar, entrar, comer e celebrar a festa. Aí alguém diz assim: avisa para o Senhor
bois e fala com o Senhor lá para me ter por excusado, e eu não vou não. E enfim, nenhum dos convidados compareceu. Aí Jesus diz: não eram dignos das bodas, não eram dignos da festa, não eram dignos de entrar no reino dos céus. Aí Jesus diz para os empregados: ide, convidai, vai pelos valados, vai pelos caminhos estreitos, vai pelas ruas, vai pelas vilas, vai pelos valados, convida os pobres, convida os mancos, convida os cegos, convida todo tipo de pessoa rejeitada. Forçam eles vir, para que encham a minha casa, e depois de cheio, pode continuar dizendo que ainda tem lugar. Aleluia! Então, meus irmãos, não podemos ser como aquela terra de espinhos que rejeitam a palavra por qualquer motivo, deixam a palavra ser sufocada por qualquer coisa, os trabalhos. O apóstolo diz que nos últimos tempos viria o quê? Tempos trabalhosos. O apóstolo também disse que muitos, amando a riqueza, ia se apostatar da fé. E aí vem os tempos trabalhosos, vem tanta coisa para sufocar a palavra de Deus. Você tem que trabalhar? Tem. Deus não gosta de preguiçoso, não. Você tem mais é que trabalhar. Só que tem o tempo de trabalhar para você e também tem o tempo de trabalhar para Jesus. Tem o tempo de trabalhar para Deus. Aleluia. Em 12 horas por dia nós temos que encontrar o espaço para vir para a casa de Deus, adorar a Deus, bendizer a Deus, glorificar a Deus, exaltar o nome do Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Quantos vieram aqui para adorar o Senhor nosso Deus? E então, meus irmãos, os enganos das riquezas estão por aí, os cuidados deste mundo estão por aí, as ambições de muitas outras coisas estão por aí, não é verdade? Mas como Jesus disse para Marta: Marta, você está preocupada, minha amiga, com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte. Diz que Maria estava lá aos pés de Jesus, ouvindo a palavra de Jesus, recebendo a palavra de Jesus, guardando a palavra de Jesus. E Jesus diz: Marta, Maria escolheu a melhor parte, e essa parte que ela escolheu, ninguém vai tirar dela, porque é a palavra de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aí Jesus também explica a terra boa. A terra boa são aqueles que ouvem a palavra de Deus. Ouvem. O presbítero Rosenildo pregou aqui que a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Então a terra boa são aqueles que ouvem. Ouvem, escuta, ouvem a palavra de Deus. Volta a sua atenção. Tem gente que escuta aqui e sai aqui. Não é nesse sentido que Deus está falando. E amanhã você não se lembra mais da palavra que foi pregada. E amanhã você não se lembra mais da palavra que você ouviu. Não é desse tipo de pessoa que Jesus está falando. Jesus está falando daquele tipo de pessoa que aplica o coração em ouvir a palavra de Deus e deixa ela descer no seu coração. E aí ela vai produzir. E diz que tem semente que produz 30, tem semente que produz 60 e tem semente que produz 100. Aleluia. Eu não sei, aqui não tem nem como classificar quem produz mais ou quem produz menos. Não tem como classificar, mas cada um vai receber o galardão de Jesus pelo que ele frutificou, pelo que ele produziu. Não importa se você produz 30, não importa se você produz 60, não importa se você produz 100. O que importa é que você está produzindo, o que importa é que você está frutificando e o nome de Jesus está sendo glorificado na sua vida e também no seu coração.
Louvado seja o nome do Senhor. Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos. A terra é o coração. Que tipo de coração é o seu? Que tipo de coração é o meu? Que tipo de coração é o nosso? A boa terra é o coração. O campo é o mundo. E que tipo de terra é o nosso coração? Aleluia. Louvado seja Deus. Com que disposição nós temos recebido a semente? A boa semente. Nós vamos orar agora. Você vai fechar o seu olho. Aleluia. Você vai colocar a sua mão em cima do seu coração. Se tem alguém aqui que está afastado entre nós, eu quero te convidar agora a voltar para Jesus. Se tem alguém aqui que ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu te convido a você sair do seu lugar e vir entregar a sua vida ao Senhor agora. Você ouviu a palavra do Senhor, foi dito aqui. Quem tem ouvido, ouça a palavra do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Onde está a primeira pessoa que quer entregar a sua vida para Jesus? A igreja permanece orando aí. Onde está a primeira pessoa que quer voltar para Jesus? Que tem o desejo de produzir para Deus, de frutificar na obra do Senhor, de ser uma terra boa, de ser uma terra produtiva. Mas eu também quero orar. Se tem alguém aqui com o coração assolado, com o coração magoado, com o coração ferido, eu quero orar por você. Sai do seu lugar e vem aqui. Se tem alguém que está como aquela terra que estava ali com os pedregais, eu quero também orar por você. Se tem alguém aqui também que está sendo enganado pelos prazeres deste mundo, que está sendo sufocado pelas riquezas, pelos prazeres desta vida, eu também quero orar por você. Eu desafio a sua fé, eu desafio a sua coragem. Saia do seu lugar e venha aqui na frente, e nós iremos orar por você. E aqui tem gente, o Espírito Santo me diz que aqui tem gente. Eu não estou pregando aqui para as cadeiras, eu não estou pregando aqui para as paredes. Deus não fala com paredes, Deus não fala com cadeira, Deus fala com pessoas. Eu quero orar por você. Saia do seu lugar e venha aqui na frente, e nós iremos orar por você, e Deus irá fazer uma obra na sua vida. Eu não vou insistir. Aleluia. As coisas de Deus é por fé e por obediência à palavra do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Coloca a sua mão no seu coração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos te enaltecer por tua palavra, Senhor. A tua palavra que é a única fonte de salvação. A tua palavra, meu Deus, que é a bússola que nos aponta o caminho. Senhor, nós queremos te enaltecer por tua palavra que é tão verdadeira, a tua palavra que é tão genuína, a tua palavra que é como a espada de 2 fios, que penetra até a divisão da alma, da junta e das medulas, e que é apta, meu Deus, para discernir os pensamentos e as intenções do coração, e que por poderosa que é, vai até a divisão da alma, das juntas e das medulas. Ó Senhor, a tua palavra foi semeada aqui nesta noite. A tua palavra foi semeada aqui aos corações. Ó meu Deus, aos corações,
Pai, ó Senhor, que esta palavra, ela possa penetrar, ela possa, meu Deus, germinar, ela possa crescer, ela possa frutificar, meu Senhor, ela possa frutificar de uma forma gloriosa, meu Senhor, para que os frutos sejam visíveis, para que o teu nome seja glorificado. Repreende os demônios, repreende, meu Deus, os prazeres deste mundo, repreende, meu Pai, os espinhos que te sufocam, repreende, meu Deus, tudo aquilo que está em volta do seu povo, para roubar a atenção, para roubar, meu Deus, um propósito, para tirar do caminho. Repreende, Senhor, ó Deus, faz uma obra genuína, faz uma obra gloriosa, faz uma obra transformadora, faz uma obra, meu Deus, ó Senhor, que só o teu Espírito e a tua palavra pode fazer neste coração. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo que oro, e no nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço, para a glória do nome do Senhor Jesus. E quem recebe a palavra